A taxa de juros, ela influencia diretamente a gestão financeira das empresas, impactando em suas decisões de investimento, financiamento e operação. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente como a taxa de juros pode afetar as empresas? Beleza. Como o enunciado aqui já falou, né? A taxa de juros, ela influencia diretamente a gestão financeira das empresas. Beleza? É, mas a gente não está apenas aqui, quando a gente fala de taxas de juros, tem que ficar muito claro, principalmente com esse enunciado, que os juros eles não impactam apenas as nossas finanças pessoais, eles impactam diretamente as estratégias empresariais. E o importante aqui é a gente também pontuar, né, e falar um pouco de como ela afeta o dia a dia das companhias, né, das empresas. Então vamos aqui comigo para a gente entender a fundo é, esse cenário, tá bom? E então, primeiro, vamos falar sobre a importância da taxa de juros para as empresas. A taxa de juros, ela é um dos fatores mais importantes para as empresas. E por que que acontece isso? Porque ela impacta diretamente o custo do financiamento, a rentabilidade dos projetos de investimento. Assim, um outro exemplo, quando a taxa de juros sobe ou cai, a estratégia da empresa ela precisa se ajustar a essa realidade, porque vai aumentar ou não a sua rentabilidade, vai aumentar ou não o custo para você poder ter a sua operação rodando, tá bom? Mas por que que isso acontece? Quando a taxa de juros está alta, o custo de captar o dinheiro, vem comigo, quando, deixa eu escrever aqui, puxar uma folhinha aqui, quando os juros, vou botar aqui, quando os juros ele sobe, beleza? Quando o juros ele sobe, vai acontecer o seguinte: o custo para captar dinheiro vai aumentar, né? Dinheiro vai aumentar também, beleza? Seja por um empréstimo, por um financiamento, e porque é a forma como a empresa ela faz para poder se financiar, seja ali por um empréstimo, ou por um financiamento, ou por um financiamento, ou seja ali também por emissão de título, enfim, existem várias formas de a empresa ela poder se financiar, mas os juros altos tornam esses financiamentos mais caros e isso afeta diretamente a decisão, né, no caso da expansão de investimentos e de novos projetos. E beleza, vamos voltar aqui, letra A. Vamos aqui para as alternativas. A taxa de juros mais altas favorece um aumento dos investimentos em novas plantas industriais devido ao menor custo. Como a gente viu aqui no slide, não é isso que acontece. E ela está completamente errada, né? A taxa de juros mais alta não favorece o aumento de investimentos em novas plantas industriais. Na verdade, o custo de financiamento ele fica mais alto e torna esses investimentos menos atrativos, beleza? Já que a empresa vai ter que pagar mais por esses projetos. Letra B. Quando a taxa de juros aumenta, então, quando os juros aumenta, as empresas tendem a postergar o projeto de investimento que depende de financiamento, devido ao aumento do custo de captação. Correto? Na verdade, essa alternativa aqui, ela vai descrever direito aqui o que a gente falou, né? Aumentou os juros, para captar o dinheiro vai aumentar, então empréstimos ficam mais caros, financiamentos e emissões. Beleza? Então essa aqui vai ser a nossa alternativa correta. Se uma empresa ela estava planejando tomar um empréstimo ou emitir um título de dívida para financiar esse projeto, ele provavelmente vai deixar para depois. Isso porque a empresa ela precisa pagar muito caro pelo dinheiro. Então, tomar emprestado faz você perder a vontade, né, a atratividade de estar empreendendo. E em um cenário de juros altos, elas podem optar, por exemplo, por cancelar os empréstimos e apenas aplicar o dinheiro, né? Então, a nossa alternativa é a letra B. C. A taxa de juros mais baixas torna os investimentos em ativos de renda fixa mais atrativos para as empresas do que investir em seu próprio projeto de expansão. Pelo contrário, juros baixos é igual financiamento baixo, né? É igual a captação de dinheiro baixo. Isso acaba influenciando, né? Ou, enfim, proporcionando um ambiente que vale a pena você pegar dinheiro.
Então, não é a nossa resposta certa. E D, a taxa de juros influencia apenas o custo de empréstimo e financiamento, sem impactar o fluxo de caixa ou atratividade de outros investimentos. Errado. Nossa alternativa fica sendo a letra B.